Pois é, deixa eu só destacar para a nossa audiência, acaba de ser publicada a nota oficial do Supremo Tribunal Federal em relação à decisão do governo norte-americano. Deixa eu compartilhar com as pessoas que nos acompanham pelas emissoras de rádio, TV por assinatura e também plataformas digitais, a nota oficial do Supremo Tribunal Federal sobre as sanções dos Estados Unidos ao ministro Alexandre de Moraes. Diz a nota o seguinte: em razão das sanções aplicadas ao ministro Alexandre de Moraes, um de seus integrantes, o Supremo Tribunal Federal vem se pronunciar na forma abaixo. 1. O julgamento de crimes que implicam atentado grave à democracia brasileira é de exclusiva competência da Justiça do país no exercício independente do seu papel constitucional. 2. Encontra-se em curso, perante o tribunal, uma ação penal em que o Procurador-Geral da República imputou a um conjunto de pessoas, inclusive a um ex-presidente da República, uma série de crimes, entre eles o de golpe de Estado. 3. No âmbito da investigação foram encontrados indícios graves da prática dos referidos crimes, inclusive de um plano que previa o assassinato de autoridades públicas. 4. Todas as decisões tomadas pelo relator do processo foram confirmadas pelo colegiado competente. 5. O Supremo Tribunal Federal não se desviará do seu papel de cumprir a Constituição e as leis do país, que asseguram a todos os envolvidos o devido processo legal e um julgamento justo. 6. O tribunal manifesta solidariedade ao ministro Alexandre de Moraes. Assinatura no dia de hoje, Brasília, 30 de julho de 2025. Você, Dávila, nota protocolar, rebatendo ponto a ponto, trazendo à luz a maneira como o STF tem tratado, principalmente dos processos ou do processo que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro? Eu queria pegar a nota número 5. A nota número 5 diz: se o Brasil estivesse cumprindo a Constituição, não teria nada disso, não teria lei magnífica, não teria absolutamente nada. O problema é que o Supremo não está cumprindo a Constituição. O Supremo, inclusive, vem justificando decisões arbitrárias como medidas de exceção necessárias para evitar golpe de Estado, fim da democracia no Brasil. Mas, Caniato, quem acredita nos princípios democráticos acreditam que eles são válidos em todas as ocasiões, principalmente durante crises. Afinal de contas, se você acredita que os princípios democráticos só são válidos ou só podem ser legitimados em momentos de céu de brigadeiro, você não acredita na democracia. Quem acredita na democracia acredita justamente que nos momentos de crise não é preciso medidas de exceção, que os mecanismos do Estado Democrático de Direito são suficientes para apurar crimes, condenar pessoas, respeitando o devido processo legal. Isso é fundamental. Me espanta esta maneira corriqueira de correr a medidas de exceção, justificando a defesa da democracia. Isso não existe. Medidas iliberais só são utilizadas e justificadas em regimes autoritários. Não existe uma democracia que recorre a medidas iliberais. Portanto, se a Suprema Corte Brasileira estivesse seguindo à risca a Constituição, respeitando as cláusulas pétreas, principalmente o nosso artigo 5º que garante as liberdades individuais, nós não teríamos tido essa crise de legitimidade que hoje existe. Inclusive, isso mostra em pesquisa de opinião pública, Caniato. Nós mesmo aqui no Pingos nos Is destacamos há alguns dias esse desprestígio do Congresso Nacional e do Judiciário. Então, a crise é um momento onde nós testamos os reais princípios e valores das pessoas. A nota publicada há pouco pelo Supremo Tribunal Federal em relação às sanções que foram impostas ao ministro Alexandre de Moraes. E aí, para quem chega agora, o Dávila fez um comentário, uma reflexão, pegando justamente um dos pontos destacados na nota do STF, o ponto de número 5, que diz o seguinte:
o Supremo Tribunal Federal não se desviará do seu papel de cumprir a Constituição e as leis do país que asseguram a todos os envolvidos o devido processo legal e um julgamento justo. Esse talvez seja o ponto de discórdia, Beraldo. Como devemos refletir e analisar essa nota do STF? Mas não é o único não, Caniato. Há também o ponto anterior que destaca como se fosse uma grande coisa que as decisões do ministro têm sido confirmadas pelos respectivos colegiados. Mas é importante a gente destacar qual é o clima que existe ali, inclusive a partir de notas aí que são divulgadas dos bastidores do Supremo Tribunal Federal, a articulação que existe antes dos julgamentos para que, olha, tal decisão é importante que seja tomada de forma unânime. E aí os outros ministros não se atêm ao direito, não se atêm à análise daquele caso com base no seu conhecimento, no seu notável saber jurídico, porque, afinal de contas, essa é uma exigência daqueles que são indicados para a Suprema Corte, mas sim o arranjo, o compadrio. E aí tem um outro elemento. Este mesmo Supremo Tribunal Federal achou que não é imoral nem ilegal que os parentes, os familiares dos ministros advoguem na corte. Portanto, quando o ministro olha para o outro, ele não está olhando para um colega que tem isenção. Não. Ele olha e fala, puxa vida, minha esposa tem um caso tão importante com ele, eu não vou brigar. Poxa, mas se eu tomar essa decisão aqui contrária ao interesse dele, como é que vai ficar aquele caso do meu filho, né? São 100 milhões de reais de honorários. Puxa vida. Não, vamos aqui, vamos todo mundo ser amigo e cada um ajuda o outro e tá tudo bem. O Supremo Tribunal Federal, que nem se devia chamar mais Supremo Tribunal Federal, porque envergonha a história de grandes juristas que ali já sentaram. O Supremo Tribunal Federal está reduzido ao absoluto nada do ponto de vista do direito e está atuando conforme as conveniências individuais. Portanto, Caniato, infelizmente a realidade que vivemos. É um país que perdeu a sua referência máxima de justiça. E esta falta de referência simplesmente foi incorporada como se fizesse parte da rotina, pois não faz. Um país verdadeiramente democrático não pode ter este tipo de referência vindo da sua Suprema Corte. Os apontamentos feitos pela Suprema Corte em uma nota publicada há pouco na rede social, no final, inclusive, manifestando solidariedade ao ministro Moraes. Você, Coba, daqui a pouco a gente tem break comercial, sua análise em relação a essa nota publicada pelo Supremo. Já que o Dávila falou do item 5, o Beraldo do 4, eu vou falar do item 3, Caniato. Você pode ler, por favor? É o que fala do plano, né, de assassinato, não é isso? No âmbito da investigação, foram encontrados indícios graves da prática dos referidos crimes, inclusive de um plano que previa o assassinato de autoridades públicas. Item 3, Coba. É o plano Punhal Verde e Amarelo, que está sendo julgado nos núcleos 2 ou 3, se eu não me engano, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, e que seria muito interessante os Estados Unidos acusarem o Brasil e o ministro Alexandre de Moraes de um julgamento parcial, e a nota trazer no detalhe que havia, inclusive, um plano de matar ele, o ministro, que está julgando o caso. Essa nota é muito interessante, porque se ela detalha mesmo, se esse item 3 tem uma linha a mais para deixar claro que o ministro era, inclusive, uma vítima de um plano, que, no meu ponto de vista, é o núcleo com mais pontas soltas no âmbito desse julgamento no Supremo Tribunal Federal e que provavelmente vai encontrar uma condenação gravíssima, se fica claro que ele é a vítima e o juiz, eles dão toda a razão do mundo para a acusação de julgamento parcial. Seria praticamente uma confissão diante do que estão acusando os Estados Unidos ao ministro em relação à sua parcialidade. É claro que alguém que seria morto pelo réu, incondicionalmente, inconscientemente, ele está pré-determinado a punir aquela pessoa. Já não é um julgamento justo. Ainda que queira, hein?
por mais evoluída que seja a pessoa, por mais sensível, cristã, perdoe, seja uma pessoa de luz, iluminada, não dá, não tem como. Tá diante de alguém que queria te matar. Como é que você não está predisposto a julgar essa pessoa com condenação no nível máximo, com a caneta mais pesada do mundo? Enfim, bom seria, para a imagem do Supremo Tribunal Federal, que o ministro não fosse juiz do caso. Justamente por quê? Porque nós temos no Brasil, por critérios constitucionais e legais, inclusive, suspeição de juízes que têm algum tipo de vínculo com a causa. Essa é mais uma de muitas outras acusações que fazem sentido em relação às ilegalidades do ministro Alexandre de Moraes. Importantes apontamentos. A gente vai seguir, inclusive, refletindo sobre essa nota publicada há pouco pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive manifestando solidariedade a um de seus integrantes, o ministro Moraes. Rápida parada, voltaremos em 1 minuto e 15. É super rápido, eu conto com a sua audiência. Fique por aí. Estamos de volta com o programa Os Pingos nos Is, os assuntos importantes do dia, sempre contando com as análises dos nossos comentaristas. E antes do break comercial, nós falávamos sobre a manifestação do Supremo Tribunal Federal, que emitiu uma nota oficial tratando das sanções impostas pelos Estados Unidos a um de seus integrantes, o ministro Alexandre de Moraes. Nossos comentaristas trouxeram as análises e pontuaram algumas informações contidas nesse comunicado. E aí o Nelson Kobayashi, há pouco, trouxe uma reflexão muito oportuna sobre o item de número 3 dessa nota que foi divulgada pelo Supremo, que diz o seguinte: no âmbito da investigação, foram encontrados indícios graves da prática dos referidos crimes. Naturalmente, esse item trata daquela suposta tentativa de golpe. E aí o texto segue, inclusive de um plano que previa o assassinato de autoridades públicas. E aí o Kobayashi fez um apontamento muito importante que trata da figura. Uma das autoridades que, segundo essa tese, seria assassinada, o ministro Alexandre de Moraes, inclusive é o relator do suposto plano de golpe de Estado, esse processo que está em curso no Supremo Tribunal Federal. E aí, muitas reflexões, inclusive pessoas compartilham aqui pensamentos nas redes sociais, indicando que essa nota corroboraria com a tese dos Estados Unidos e justificaria até a imposição de sanções. Programa Os Pingos nos Is, recebendo as pessoas que nos acompanham também pelas emissoras de rádio espalhadas por todo o Brasil. Manifestação do Supremo Tribunal Federal sobre as sanções ao ministro Alexandre de Moraes. Dávila, queria pegar esse ponto que o Koba discorreu de maneira muito feliz, esse apontamento feito por ele. Queria que você também trouxesse sua reflexão, porque a gente lá atrás chegou a debater esse tema, né? O ministro estaria impedido se fosse numa corte em um outro país, mas aqui há um entendimento de que não, ele pode tocar as demandas mesmo sendo citado no processo. Candidato, existem algumas regras universais de democracia. Uma delas é essa, a independência do julgamento. Você não pode ser juiz, o investigador e a vítima num processo. Isso não existe em nenhum Estado democrático de direito. Para pegar qualquer constituição democrática no mundo, não existe alguém que possa assumir um caso quando ele está envolvido de alguma forma naquele caso. Como é que haverá a imparcialidade da justiça? Como outros casos do Supremo, existem ministros que estavam em listas de casos, escândalos de corrupção e que julgam e com decisões monocráticas livram corruptores da cadeia. Então, assim, é uma aberração isso que acontece no Brasil. E é isso que eu disse no meu comentário passado. O silêncio, a apatia, a aceitação, a covardia em denunciar essas coisas é algo assustador. Isso não existe em nenhum país democrático avançado. Você aceitar esse tipo de arbitrariedade dessa forma tão corriqueira, como se fosse a coisa mais normal do mundo. O Koba até mencionou, talvez no seu primeiro comentário, a história, inclusive a discussão do fórum para julgar isso não era o Supremo. Então, assim, são tantas violações que se nós fizermos uma lista aqui, nós vamos ter aqui páginas e páginas de normas do direito, do Estado de Direito, do direito à ampla defesa, do direito a julgamento justo,
todos violados e tudo que é garantido na Constituição. Então, assim, como é que nós podemos dizer que existe pleno Estado democrático de direito quando há tantas violações? E pior, Caniato, este mau exemplo da Suprema Corte reflete em decisões absurdas nas instâncias inferiores. Nós já tivemos aqui humorista sendo preso por causa de humor, condenado à prisão. Nós já tivemos jornalistas e veículos condenados por dizer a verdade. Aliás, fruto de informação oficial. É um negócio inacreditável. Então, a repercussão que essas decisões descabidas na Suprema Corte causaram em tribunais inferiores e o tipo de decisão arbitrária que vem sendo tomada na justiça coloca o Brasil nessa situação dramática de alto grau de insegurança jurídica. Ninguém mais acredita nem na lei, nem em contrato, nem no que está no papel, nem no que está na Constituição, porque não é cumprido. Então, não só é um péssimo exemplo de cima, como esse exemplo reflete em instâncias inferiores e afeta a vida de todos os brasileiros. Os brasileiros hoje vivem no limbo jurídico. Você não sabe o que vai sair da cabeça de um juiz. Agora, Beraldo, quando você menciona aquele item que trata das decisões colegiadas, querendo enviar o seguinte recado: bom, não se trata de uma decisão unilateral, individual, tomada pelo ministro Moraes. As medidas tomadas pelo ministro Moraes são ratificadas pelo colegiado. Isso ajuda ou atrapalha? Quando o Dávila disse há pouco, olha, possivelmente o governo norte-americano pode ampliar as medidas, pode adotar a lei Magnitsky para outras autoridades, outros integrantes do governo brasileiro. Você acha que isso seria, entre aspas, uma confissão e permitiria que as autoridades americanas expandissem, ampliassem essas medidas para outros ministros? Neto, eu fico aqui imaginando como é que se dá essa conversa até a elaboração de uma nota como essa. Os ministros devem se falar entre si, né, para pegar aprovação, e aí um deles deve falar assim: não, escreve isso aí, eles são tolos, eles são bobões, escreve qualquer coisa aí que está tudo certo. Porque é só com essa lógica que o Supremo Tribunal Federal emite uma nota querendo usar a justificativa de decisões colegiadas, quando, na verdade, fazem parte dessas decisões e do colegiado, no caso específico de Jair Bolsonaro, você tem um ministro que disputou eleição agora, estamos falando de há 2 anos, disputou eleição contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, esculhambando o ex-presidente Jair Bolsonaro em toda a campanha. Você tem o advogado do atual presidente da República que atuou fortemente contra o ex-ministro da Justiça de Jair Bolsonaro. E nenhum deles, além do próprio ministro Alexandre de Moraes, que é alvo da acusação feita, nenhum deles se declara impedido. Aí acho que os Estados Unidos estão olhando isso e pensando o quê? Ah, não, agora eles escreveram uma nota. Puxa, tem razão, né? Então são vários ministros que pensam igual, talvez nós estejamos errados. Será que é isso que eles imaginam que as autoridades norte-americanas estão pensando? Será que eles acham que a embaixada em Brasília dos Estados Unidos é composta por gente que está de férias? Que é como é no Brasil, né? Que manda as pessoas para a embaixada, que é o prêmio de consolação. Vai lá, fica na embaixada lá, fica de férias ganhando em dólar. Não. Embaixada norte-americana em qualquer lugar do mundo existe para trabalhar e municiar o governo norte-americano de informações importantes e estratégicas a respeito daquele país. Não é possível observarmos a Corte Suprema do Brasil, representante de um dos poderes da República, se manifestando com este nível de loucura, porque só pode ser loucura.
essa presunção de que todos nós, os americanos, somos bobocas, é coisa de gente que não está muito certa da cabeça, porque eu não vejo outra explicação, Canhoto. E só para concluir, eu queria destacar uma coisa importante sobre a lei Magnitsky. Pessoas que são colocadas na lista da OFAC, elas têm a sua vida inviabilizada do ponto de vista internacional. O próprio escritório da família do ministro Alexandre de Moraes não poderá mais prestar serviço para empresas que mantenham relações com os Estados Unidos. Terá muita dificuldade de manter contas abertas em grandes instituições, inclusive brasileiras, porque as instituições brasileiras possuem relações comerciais e bancárias com instituições norte-americanas. É seríssimo o que está acontecendo, Canhoto, e eu vou te dar um exemplo. Eu agora, no mês de junho, estive num hotel na costa da França, que era de um russo que não está na lista da OFAC, não tem nenhum tipo de sanção. Pois bem, pelo fato de ser russo, o hotel não aceita cartão de crédito American Express e não aceita pagamento com nenhum cartão de crédito emitido nos Estados Unidos. Olha a dificuldade que é imposta pelo simples fato de uma pessoa ser nascida na Rússia, não ter nada a ver com a guerra, não ter nada a ver com o governo. Mas esse é o tipo de constrangimento que é imposto a pessoas que estão no alvo do governo norte-americano. Pois bem, se um parente direto do ministro resolver abrir uma loja no shopping, um restaurante, um comércio qualquer, não vai poder aceitar cartão de crédito, vai ter dificuldade em ter conta para receber um Pix. Então, a repercussão na vida cotidiana, não adianta vir com essa historinha, eu não tenho visto mesmo há 2 anos, como se não estou nem aí. Não, está aí sim, vai doer esse tipo de sanção e está lá numa lista em péssima companhia. Pois é, e tem que ver também qual é a extensão dessa decisão para familiares do ministro, né? Não faz tanto tempo, foi amplamente divulgada a contratação da esposa do ministro por um banco brasileiro, né? É preciso também considerar as consequências para os parentes do ministro Moraes. Agora, Kobayashi, só para a gente encerrar essa sessão, daqui a pouco a gente vai trazer uma outra informação que também tem tudo a ver com a decisão do governo norte-americano, mas quando a gente olha para a figura do integrante da Suprema Corte brasileira diante de uma manifestação dessa do governo norte-americano, né? A imposição de sanção contra um colega. Você acha que isso força um processo que o Dávila sempre cobrou lá atrás, aquele processo de autocontenção, né? É preciso arrefecer os ânimos, tirar o pé do acelerador, fazer um meia-culpa ou pelo menos uma autoanálise sobre, pera lá, tem alguma coisa de errado. Precisamos rever os nossos processos, as nossas posturas. Você entende que serve de alerta? Você acha que uma medida como essa acaba servindo como um fica esperto? E os integrantes da corte devem fazer que tipo de exercício a partir de agora? Renato, é no mínimo um chamado à reflexão. Certamente vão pensar melhor a respeito do que está acontecendo. Pelo menos deveriam pensar, né? Porque se você pega na essência cada um dos ministros, não é possível que todos eles estejam entendendo tudo isso que está acontecendo, esses excessos que a gente aqui tecnicamente critica diariamente, que eles entendam isso como natural. Se você pega a obra do ministro Alexandre de Moraes como doutrinador, que é de direito constitucional, você vai ver que há uma contradição com o ministro Alexandre de Moraes. O doutrinador Alexandre de Moraes pensava de maneira diferente do que hoje o juiz Alexandre de Moraes pensa. Inclusive, não são poucas as contradições já evidenciadas aí por muitas pessoas que fazem comparações com o que está escrito no seu livro com aquilo que ele fala nos autos, nos processos. Se você pega a obra do ministro Luiz Roberto Barroso, outro constitucionalista também, de renome, antes de ser ministro do Supremo Tribunal Federal, era uma das obras mais utilizadas na academia do direito brasileiro, assim como o ministro Alexandre de Moraes também, você vai ver também que tem contradição.
Pior ainda, se você pega a atuação do ministro presidente da primeira turma, o Cristiano Zanin, como advogado criminalista que foi, defensor das garantias individuais, defensor das prerrogativas da advocacia, e você vê a atuação dele como ministro, você fala que é outra pessoa totalmente diferente. Exemplos práticos aqui, hein? O ministro Cristiano Zanin teve as suas prerrogativas de advogado violadas assim constantemente pelo então juiz Sérgio Moro, assim, uma série de absurdos, cassação de palavra, e ele reclamava disso e encontrava um coro muito grande dos colegas advogados, e com razão na ocasião. Se você pega um dos julgamentos aqui na admissão da ação penal do núcleo 2, ele mandou envelopar os celulares dos advogados. Quer entrar com o celular? Peraí, coloca aqui no envelope, vão grampear, vedar, e você não vai poder, advogado, fazer nenhum tipo de acesso aí ao conteúdo do seu celular ou a gravar a audiência, nem nada. Esse é o ministro que era advogado criminalista garantista, defensor das prerrogativas, ou seja, tem uma série de contradições que certamente serão objeto de reflexão.